Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu vou explicar por que o Bolsonaro ele é um herói. Ele é um patriota, né? Este vídeo é para espantar aqueles isentões, essa chamada New Left, e todas aquelas pessoas que hoje traíram o Bolsonaro, que foram muitos, nós sabemos, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, o Nando Moura, né? E tantos outros aí que estão traindo o Bolsonaro. Eu acompanho o Bolsonaro desde a época que ele era deputado. Ele sempre foi assim, sempre foi sincero, autêntico, as suas ideias sempre foram muito claras, ele nunca foi duas caras, ele sempre se mostrou uma pessoa autêntica, além de honesto. Já cavocaram a imprensa, a extrema imprensa já cavocou tudo dele, tudo que podia até e não acharam nada, absolutamente nada, reviraram dele, inventaram, distorceram, criaram factoides do homem. Esse homem, desde quando era deputado, vive levando pancada da esquerda, da imprensa, né? Não tem um dia que ele não leve pancada, né? Inclusive, antes da eleição, ele sofreu uma facada, e nós sabemos de quem foi essa facada. Nós sabemos que o establishment de esquerda, ele não queria Bolsonaro. Foi um crime contra a democracia, foi um crime contra o movimento conservador, né? Então, essas pessoas aí que criticam Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, eles não teriam culhão, eles não teriam a coragem que o Bolsonaro teve de levar a porrada todo dia da grande imprensa, sofrer processo judicial. Você se lembra daquele processo lá da Maria do Rosário? Porque ele foi defender um estuprador. A Maria do Rosário, foi defender um estuprador, e ele foi se colocar a favor daquela moça que tinha sido estuprada, Liane. E ele foi chamado de estuprador e chamou ela de... disse que jamais estupraria ela, porque... né? Chamou, ou seja, e aí foi processado. Ele é processado porque ele está tentando ir contra o politicamente correto, que é uma ditadura do pensamento, sabe? Tu tem que pensar como... Que é pior que ditadura que é essa, do politicamente correto, que te obriga a tu pensar de uma forma única, né, com palavras certas. Não pode mais chamar de negro, tem que chamar de afrodescendente. Não pode mais chamar de... não pode mais dizer palavras, né, outras palavras, tem que ser sempre polido. Isto aí é a ditadura do pensamento, né? Se nós deixarmos... isto, George Orwell, em 1984, já havia previsto. Toda essa ditadura totalitária, ela começa com o cerceamento da linguagem, da fala, sabe? Aonde nós vamos parar? E o Bolsonaro está indo contra a ditadura do politicamente correto, contra todo esse establishment de esquerda, né? Se mantendo coerente nas suas falas, um homem honesto. Então, ele é um herói. Ele é um herói porque ele deu a vida dele. Inclusive, ele correu o risco de vida, o homem poderia ter morrido. Essas pessoas que criticam ele aí, eles não chegam aos pés do Bolsonaro. Não teriam a coragem que ele tem. Não teriam coragem que ele tem.
Aqui, ô Marcelo Brigadeiro, eu duvido que tu teria coragem que o capitão teve de enfrentar todo esse pessoal de esquerda, inclusive bandidos que tentaram assassinar ele, que vivem tentando emboscar ele. Quem não viu aquele vídeo, quantas ameaças de morte você acha que ele não deve ter recebido, ele e a família dele? Né? Colocando em risco a família dele, e ele não tem direito de interferir, de ter uma polícia, uma segurança? Sabe? Parem de ficar falando merda. Parem de ficar falando besteira, coisa que não sabe. Vai lá governar. Se vocês são tão críticos, eu queria ver se vocês mudaram mais de 30 anos de establishment, corrupto, mais de 30 anos de establishment corrupto, de toda uma hegemonia cultural de esquerda. Eu quero ver vocês baterem de frente contra isso aí, né? E nós devemos confiar que o Bolsonaro está fazendo certo. Você acha que ele pode meter o pé na porta assim em 2 anos? O Olavo de Carvalho falou uma coisa que é verdade. Sabe, o que nós fizemos com esse homem é uma covardia, porque nós antes de mudar uma cultura de um país, nós antes de mudar toda essa influência de esquerda, nós colocamos o homem lá na presidência para ele levar porrada de todo. Ele não tem o poder, ele tem apenas a presidência. O poder está com a esquerda, através da mídia, das universidades, do Congresso corrupto, do STF. Nós estamos vendo isso aí. Então, seus bunda mole, sim, eu vou falar bunda mole porque eles não teriam coragem. Esse homem está sofrendo 30 processos de impeachment, tem lá todo o sistema contra ele, e não querem que o cara faça, sabe, que vocês querem que, a gente sabe que o processo de impeachment é político, então ele tem que fazer concessões. Sim, tem que fazer concessões. Por quê? Porque ele está pensando no futuro. Nós estamos pensando no futuro, de longo prazo. O projeto conservador, o projeto da direita é de longo prazo, seus idiotas. Não é possível. Essa gente, sabe, a política é muito prática, mas precisa ter mais de 2 neurônios para conseguir enxergar isso aí. Vocês não têm. Nando Moura é um palpiteiro histérico, é um sujeito analfabeto político. Eu provei nesse vídeo que ele é um analfabeto político. Ou então um oportunista, como tem muitos aí na política. Então, traição, ameaça de morte, tentativa de assassinato, difamação. O nosso capitão Bolsonaro sofre todos os dias isso aí. Todos os dias a família dele é ameaçada, e ele não tem condições nem de governar, porque o STF não deixa. Vocês não estão vendo que ele está batendo de frente contra o sistema? E nós precisamos dele lá. Ele é a nossa voz, não só contra a esquerda, contra a esquerda nacional, contra a esquerda mundial. E o globalismo é a nova ordem mundial. O discurso que ele fez naquela reunião ministerial, que seria uma bomba lá do Sérgio Moro, que é o traidor. O Sérgio Moro hoje ele está sendo colunista da Rede Globo. Primeira coisa que ele fez foi ir na maior inimiga do Bolsonaro e do Brasil e do povo, do movimento conservador, que é a Rede Globo. Ele foi lá. Hoje em dia, a primeira coisa que ele foi fazer ilações. Nós sabemos que foi tudo mentira, isso é inventado, porque ele não compactua com as ideias do Bolsonaro, e ele não aceita que o Bolsonaro seja o capitão comandante. O orgulho falou mais alto para o Sérgio Moro. E ele acha que ele tem a capacidade de vencer o Bolsonaro. Bolsonaro é um líder carismático, Bolsonaro tem culhão, Bolsonaro é um capitão, é um comandante. Ele é um líder popular. Sim, com seus exemplos de bravura, né? É daqueles comandantes que tu segue ele, entendeu? Como se estivesse indo para uma batalha e tu confia. É assim que tem que ser.
Até que se prove o contrário, ele está pensando melhor para nós e para o país. E esses traidores aí ainda ficam falando um monte de asneira. Para de comentar. Olha, a pessoa, para comentar sua política, ela tem que estudar. Coisa que vocês não fazem. O Olavo de Carvalho falou. Olha a humildade do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falou que o Bolsonaro é um herói. Né? Ele falou, nem eu aqui, o que eu faço aqui? Eu apenas contribuo aqui com o meu conhecimento, com a minha inteligência, com a minha capacidade, mas o Bolsonaro deu a vida dele, arrisca a vida dele todos os dias com esses terroristas, com esses bandidos. Não é possível que vocês não estão vendo isso? Essa mídia canalha, que tenta todo dia difamar ele, e tenta derrubar, desestabilizar o governo dele. A única coisa que o Bolsonaro tem é o povo, né? Povo, porque a esquerda é contra ele, e vocês, seus bunda moles, isentões, sua New Left, vocês também estão sendo traidores, ou então vocês são um PSDB da vida. Porque liberal, o MBL não é nem liberal, é. O discurso que ele fez na reunião ministerial foi digno, né? Isso, inclusive, eu vi um jornalista americano comparando ele com George Washington. Foi digno, sabe, de um libertador, pedindo que o povo se arme contra a ditadura. Que ditador é esse? Que está querendo defender seu povo. Aquilo ali foi uma coisa épica. Nunca na história do Brasil nós tivemos, como falei, parecia o Thomas Jefferson, o George Washington, os pais fundadores dos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo um momento épico no Brasil, uma mudança cultural, uma mudança de paradigmas, uma quebra de uma hegemonia cultural de esquerda que tanto atraso trouxe para o Brasil. Ventos conservadores, ventos de liberdade econômica sopram para o nosso país. Apesar de toda a mídia, apesar da esquerda, apesar desses traidores, desses isentões, Bolsonaro segue firme como um herói que ele é. Eu duvido essas pessoas que criticam ele fazer arriscar o milésimo que ele se arrisca. Quantas ameaças de morte ele não deve ter sofrido durante a sua vida? Difamações. Tu acha que é fácil para um pai também escutar um monte de mentira contra os seus filhos? Se coloque na pele da pessoa e você vai ver, né, que ele poderia estar muito bem lá, né? E outra coisa, se a imprensa, todo mundo batendo nele, isso é prova que ele está no caminho certo. A maior prova de que o Bolsonaro está no caminho certo é porque toda essa grande mídia bate nele incansavelmente. Porque ele poderia estar muito bem lá com o político, fazendo como a grande parte daquele congresso corrupto lá, do STF, fazendo, né, sendo politicamente, ficando em cima do muro, sendo falso. Mas não, na reunião ali mostrou o verdadeiro Bolsonaro. Não era nem pública aquela reunião, a reunião era privada, e mostrou tudo aquilo que o povo brasileiro que votou nele sempre soube. É que ele é um homem honesto, íntegro, e que ele é a esperança de um Brasil melhor. Um abraço, amigos.